Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 867. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 25 minutos da manhã de segunda-feira, 9 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Esse é o bate-papo de segunda-feira pela manhã. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 867 nessa manhã de segunda-feira. Eu preciso, Daniel, preciso descrever, aqui é uma audiodescrição, como é que o Daniel compareceu nessa live de hoje. Daniel está com uma camisa vermelha da seleção portuguesa. Daniel está com um boné de Portugal. É da seleção ou não? Não, é só de Portugal. Então, não sei o que aconteceu, por que o Daniel está desse jeito. Se o Daniel quiser explicar os motivos de estar atrás, por favor, Daniel Souza, o que aconteceu? Ontem, mesmo diante de uma injustiça, a seleção portuguesa prevaleceu e foi campeã da Europa. Estamos falando aí de uma injustiça porque Portugal enfrentou um coligado, né, de seleções, né? Você tinha ali na mesma seleção o time da Galícia, o time de Navarra, o time de Leão, o time de Castela, Andalucia, Aragão. Era muita gente, Tanguy, numa única seleção coligada. Mesmo assim, Portugal venceu. Então, para celebrar a vitória sobre a injustiça, sobre a assimetria, estamos aqui hoje nesse magnífico episódio do Petit Jornal. Entendi. Segundo Daniel Souza, as pessoas não sabem nem que língua falam em campo, né, Daniel? Assim, exatamente. Um fala castelhano, outro fala galego, enfim. Então, tá aí, Daniel deixou o recado dele, né, o que aconteceu ontem. Foi uma disputa de vários times contra apenas uma seleção e Portugal prevaleceu. Daniel Souza, com isso que a gente começa o nosso episódio. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, nessa live, de onde sai a gravação, que vai também para o podcast. Daniel, eu queria começar com a América Latina, para falar sobre a Colômbia. Recentemente, Daniel, a gente falou sobre um assassinato, né, de um candidato à presidência no Equador. E ontem, na Colômbia, nós tivemos de novo, né? Na verdade, não foi um assassinato, foi uma tentativa de assassinato. Quer dizer, a pessoa que sofreu o atentado não está fora de risco ainda, enfim, a situação bastante grave ainda, mas nós tivemos um atentado contra o senador Miguel Uribe, que tem 39 anos, ele foi baleado na cabeça em um evento pré-campanha, né? Então teremos eleições na Colômbia no ano que vem, 2026, para a sucessão de Gustavo Petro, lembrando que na Colômbia não há reeleição, então já é realmente uma lógica de sucessão presidencial, e ele é um candidato, ele é um senador da oposição, ele é um candidato, um pré-candidato muito forte, e ele foi baleado, portanto, na cabeça. Um adolescente de menos de 15 anos foi detido com uma pistola Glock 9mm, e é o principal suspeito de ter cometido o atentado, e o governo nesse momento investiga se houve outros mandantes, outros envolvidos. Quase ninguém acredita que esse adolescente de menos de 15 anos tenha agido sozinho. Uma coisa que me chamou a atenção também, Daniel, quando a gente olha para esse atentado, é não apenas o nível da violência que você tem numa Colômbia de décadas e mais décadas de guerra civil. Se a gente for pegar a guerra civil colombiana, Daniel, ela começa na década de 1940, né? Então faz muito tempo, que aliás é a continuação de uma tensão política de décadas anteriores também, mas a guerra civil, com todas as suas fases, né? Ela começa lá na década de 1940. Claro que já temos um cenário mais tranquilo do que tivemos no passado, o que dá a dimensão. No momento no qual a política colombiana está menos violenta do que foi no passado e um senador, um candidato, um pré-candidato às eleições, um cara popular na Colômbia, Miguel Uribe, é baleado na cabeça, né, num evento de pré-campanha, a gente consegue ter uma ideia de como é que era a situação colombiana há algum tempo atrás. O Uribe, Daniel, Miguel Uribe, isso também me chamou a atenção.
Ele vem de uma família muito conhecida, uma família muito importante no país. Ele é neto de Julio César Turbay Ayala, que foi presidente da Colômbia entre 1978 e 82, né? Teve um mandato naquele momento. E ele é filho da Diana Turbay. Turbay, ela é uma jornalista que foi sequestrada por homens ligados ao Pablo Escobar. E ela foi morta na tentativa de resgate em 1991. Tá? O caso da Diana Turbay, mãe do Miguel Uribe, que foi quem sofreu o atentado, virou inclusive livro de ninguém menos que Gabriel Garcia Marques. Ele escreveu um livro chamado Notícias de um Sequestro. Lembrando, Gabriel Garcia Marques foi laureado Prêmio Nobel da Literatura em 1982, um dos grandes escritores, aliás, da história da literatura mundial, não é nem só latino-americana, e escreveu um livro exatamente sobre o sequestro e a morte da Diana Turbay. Então, nesse momento, Daniel, a gente tem um cenário de absoluta tensão no país. Claro, Daniel, que quando morre uma pessoa assim, quando é baleada uma pessoa assim, né, tá ali à beira da morte, não se sabe ainda exatamente qual é o estado dele, ele tá na UTI, então há uma apreensão bastante grande sobre o que pode acontecer. É importante a gente lembrar que isso pode acontecer mais perto da eleição também, né? Então, a tendência é que haja um nível de tensão bastante elevado na Colômbia. O prefeito de Bogotá pediu reforço na segurança dos pré-candidatos, então não apenas aqueles que serão candidatos lá na frente, mas já começar a antecipar um cenário de tensão. E, aliás, mais um detalhe, né? O prefeito de Bogotá, esse que pediu o aumento da segurança, é um cara chamado Carlos Galán. Carlos Galán, Daniel, é filho de Luiz Carlos Galán, que foi também candidato à presidência e ele foi assassinado em 1989 a mando do cartel de Medellín, do Pablo Escobar. Então a gente vê como é que o Escobar, Daniel, que foi assassinado na década de 1990, né, foi uma figura absolutamente importante, divisiva na Colômbia, está presente na vida de muitos desses personagens e ainda uma história trágica como essa da Colômbia, como esse que a gente presencia no momento atual, Daniel. Tem que ir avançando para a próxima pauta. Na semana passada, nós tivemos um evento importante, que foi o destravamento das negociações entre União Europeia e Austrália para a celebração de um acordo de livre comércio. Essas negociações estavam congeladas e, uma vez mais, Donald Trump acaba sendo o padrinho de uma aproximação entre esses dois lados. O encontro mais recente foi em Paris, durante a cúpula da OCDE, que aconteceu na última semana. O ministro do Comércio da Austrália, o Don Farrell, se reuniu com o comissário europeu, o Maroš Šefčovič. E o objetivo, claro, é destravar o que falta para fechar um acordo. E veja você, Tanguy, como sempre há um impasse, e o impasse chama-se setor agrícola. Assim como o Brasil, né, assim como o Mercosul de maneira mais ampla, a Austrália também é muito competitiva no setor agrícola. A Austrália quer vender mais carne bovina e mais carne de cordeiro para os europeus, mas a França, Tanguy, sempre a França, resiste, temendo aí a concorrência com seus produtores rurais. Uma vez mais, Tanguy, a gente está falando de uma União Europeia que precisa celebrar acordos comerciais para tentar viabilizar a continuidade do seu crescimento econômico. Não me parece factível que os Estados Unidos e a Europa voltem a ter a mesma liberdade comercial que tiveram até um passado recente. E por isso, os europeus precisam sim celebrar acordos comerciais em diferentes partes do mundo. A bem da verdade, Mercosul e Austrália já estão na mira dos europeus há bastante tempo, mas trava sempre na mesma questão. Porque os produtos agrícolas, porque a França, porque os agricultores franceses, que são irrelevantes no PIB francês, mas têm uma capacidade realmente de pressão absolutamente desproporcional ao seu peso na economia francesa, não querem, etc, etc. Mesmo na semana passada, a gente falou sobre isso aqui, o Macron recebeu lá o Lula de maneira muito cordial, muito calorosa, etc. Mas na hora de falar, né, sobre o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, disse, veja bem,
Veja bem, temos aqui a necessidade de alguns protocolos adicionais, temos a necessidade de algumas travas, temos a necessidade... Peraí, né, Macron? Quando você começa a colocar nesses termos, fica muito claro que você não quer o acordo, você está tentando criar uma série de embaraços para inviabilizar o acordo que você não deseja. Nesse caso da Austrália, o problema é semelhante. E a gente já falou sobre isso aqui no Petit Jornal, fala inclusive nas nossas palestras do Petit em empresas, quando a gente analisa isso de maneira mais aprofundada. A Europa realmente ela não pode ficar refém de alguns pequenos grupos de interesse, sob pena de ter aí implicações macroeconômicas bastante severas se ela não conseguir abrir novos mercados para os produtos europeus. Os Estados Unidos se fecham, a Europa precisa de novos parceiros. Mercosul e Austrália me parecem bons caminhos para a estratégia europeia, mas isso precisa aí realmente de enfrentamento, em algum grau, de algumas resistências domésticas que sempre vão existir. Perfeito. E por falar em protecionismo, Daniel, vamos falar sobre Estados Unidos, né? Dessa vez não sobre tarifas, mas sobre os enormes protestos que estão acontecendo na Califórnia, em especial em Los Angeles. Eu acho interessante, Daniel, porque a gente está vendo protestos que estão relacionados à questão da migração, né? Principalmente porque a gente falou sobre isso aqui há algum tempo atrás, Daniel, saiu uma informação de que o governo Trump estabeleceu uma meta de 3 mil pessoas presas, 3 mil pessoas indocumentadas devem ser presas no país por dia, né, para poderem, a partir daí, serem deportadas. Isso, naturalmente, tem um impacto bastante grande em regiões onde você tem uma presença maior, né, uma presença mais relevante de imigrantes indocumentados. A Califórnia é um desses estados, então nós estamos agora no terceiro dia de enfrentamentos entre pessoas na Califórnia, principalmente latinos na Califórnia, contra as forças de segurança, em especial contra o ICE, né, que é o órgão que lida basicamente com a questão da migração, né, que lida exatamente com essas prisões, com as deportações. E aí a gente tem naturalmente, Daniel, com isso, uma elevação das tensões muito grande envolvendo a tensão, né, e a relação complicada entre o governo federal, o governo de Donald Trump, e o governo estadual da Califórnia, que é um governo democrata. O que o governo democrata da Califórnia está dizendo olha, isso aqui é um assunto local, é a gente que tem que lidar com isso. Então, o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, tem falado isso todos os dias, é a gente que tem que lidar com isso. Eu sei que as manifestações estão grandes e tudo, mas se houver uma intervenção federal, a situação ela pode sair completamente do controle. Qual é a justificativa de Donald Trump? O que Trump diz precisamos agir, porque basicamente os manifestantes eles estão se voltando contra agentes federais. Então há ameaças contra os agentes federais que agem na Califórnia e há ameaças contra prédios públicos federais da Califórnia. A Califórnia não está sendo capaz de lidar com a questão, então nós vamos agir. E aí, no dia de ontem, a Guarda Nacional foi enviada por Donald Trump, então cerca de 300 soldados já estão em ação. E o governo federal está deixando claro que tem 500 fuzileiros navais da ativa em prontidão. Essa é uma prerrogativa do governo federal, Daniel. O governo federal ele pode assumir as forças de segurança de um estado, caso a coisa saia do controle. Só que é utilizado raríssimas vezes. Isso foi usado pela última vez, Daniel, na Califórnia, em 1965. Normalmente, quando isso acontece, quando o governo federal manda a Guarda Nacional, normalmente é a pedido do Estado, né? Então, se o Estado pede, então se às vezes acontece, por exemplo, em catástrofes climáticas, teve uma enchente, teve algo do tipo, o governo estadual, pede a ajuda do governo federal e isso acontece. Mas agora você tem o governo Trump, à revelia do Estado, enviando forças, né, federais, até agora a Guarda Nacional, mas potencialmente, inclusive, mandando fuzileiros navais para lá. Isso tudo lembra, Daniel, e as manifestações aumentam mais ainda. Você tem, inclusive, muitas pessoas que estão nas manifestações portando bandeiras do México, e aí isso dá força para a fala do vice-presidente, né, dos Estados Unidos, o J.D. Vance, dizendo que, olha, há uma manifestação com insurretos carregando bandeiras estrangeiras.
assim, da maneira como ele falou, parecia que o México estava invadindo os Estados Unidos, né? O que obviamente não é o caso, tá longe de ser isso, mas de qualquer maneira dá peso para essa retórica do governo federal americano. Então, Daniel, todo esse cenário em Los Angeles lembra um pouco o que aconteceu em 1992, que foi um momento também no qual Los Angeles saiu de controle, né? Você teve manifestações muito grandes. Naquele momento, a polícia de Los Angeles assassinou uma pessoa negra, né? Que foi Rodney King. Os policiais foram julgados e absolvidos. E aí, nesse momento, Los Angeles saiu completamente de controle. As manifestações foram muito grandes. E agora a gente tem um cenário que se repete, né? Um cenário parecido com aquele. E a gente tem que ver, Daniel, como é que vai se dar essa relação entre o governo federal americano e o governo estadual da Califórnia. Não é uma relação fácil. E, naturalmente, Daniel, Donald Trump gosta muito dessa pauta porque é algo que permite que ele mostre força, mostre firmeza, mostre que ele não vai deixar o país cair na desordem, no caos e na anarquia, e vai utilizar, portanto, todas as suas prerrogativas para se fazer presente numa crise como essa, ainda mais envolvendo migração. Tanguy, no último sábado, dia 7, o Donald Trump deu uma entrevista por telefone à NBC News e deixou um recado direto e ameaçador para Elon Musk. Segundo o presidente, haverá, abre aspas, sérias consequências, fecha aspas, se Musk decidir apoiar financeiramente candidatos democratas que concorram contra republicanos aliados de Trump, e especialmente os que votarem a favor ou votaram a favor do seu projeto de lei orçamentário. O Trump não explicou quais seriam essas consequências, aliás, Donald Trump sendo Donald Trump, e também se recusou a dizer se pretende investigar Elon Musk. Mas vale lembrar que nos últimos anos Musk flertou com diferentes posicionamentos políticos, né? Ele não é exatamente um republicano raiz. Em vários momentos ele acabou sendo apoiador também dos democratas. Existe aí um medo por parte do Trump que o Elon Musk entre pesado para inviabilizar justamente a diminuição dos subsídios aos carros elétricos que ele, Trump, colocou aí como proposta. É muito interessante observar que no final do dia a disputa é tão somente por dinheiro, né? De um lado você tem o Donald Trump que quer economizar, cortando os subsídios aos carros elétricos e, consequentemente, tendo mais espaço para redução de impostos sobre negócios dele e de aliados dele, ou de segmentos próximos a ele, impostos corporativos. E do outro lado a gente tem o Elon Musk simplesmente querendo manter os seus subsídios. Os subsídios que acabam sendo fundamentais para alavancar as vendas dos seus carros elétricos. Todo aquele negócio, temos aqui um alinhamento ideológico, temos um alinhamento de almas, temos um alinhamento de visões de mundo, fica cada vez mais evidente que não era verdadeiro. Aliás, a bem da verdade, nós sabíamos disso. Nós, inclusive, destacamos aqui no Petit Jornal as inúmeras vezes em que Trump e Musk sugeriam ali visões de mundo completamente diferentes. Me parece sempre que o aspecto mais central é que o Elon Musk enriqueceu através da globalização. O Elon Musk é alguém favorável à globalização, porque isso beneficia os seus negócios. A globalização facilitou ao Musk atrair mão de obra qualificada, facilitou ao Musk vender os seus automóveis Tesla para as diferentes partes do mundo, facilitou ao Musk produzir os seus automóveis Tesla de maneira competitiva. Um bom relacionamento com a China sempre foi importante para o Musk. E o Trump é o contrário. O Trump é alguém que defende tarifas de importação, ele é um crítico da globalização, é alguém que quer restringir a entrada de imigrantes, é alguém que tensiona o relacionamento com a China. É óbvio que essa agenda é contrária aos interesses do Musk, assim como a agenda do Musk é contrária aos interesses do Trump. O que a gente está vendo agora, independentemente de questões de ego, questões diversas, é que no core os dois têm visões de mundo completamente distintas. Perfeito. Daniel Souza, como último assunto que eu queria trazer aqui, eu queria falar sobre o que está acontecendo em Gaza nesse momento. E queria lembrar um pouquinho
do que aconteceu recentemente, né? Naturalmente, essa é uma moldura importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora. Em 2010, Daniel, a gente teve a chamada Flotilha da Liberdade. Essa Flotilha da Liberdade ela foi conduzida por ativistas turcos que saíram com um navio com ajuda humanitária para Gaza, no momento no qual já havia bloqueio. Israel sustenta que esse bloqueio é para impedir a chegada de armas para o Hamas. E naquele momento, Israel fez tudo errado. Israel conseguiu ter o pior resultado possível, e essa flotilha ela foi impedida de chegar a Gaza, foi abordada pela marinha israelense e 10 pessoas morreram. Mataram 10 pessoas, 10 ativistas que estavam nessa flotilha da liberdade. Isso levou, portanto, a um estremecimento das relações entre Israel e Turquia, né? Então, de fato, foi um resultado tenebroso naquele momento, não apenas pelo custo de vidas humanas na própria flotilha, pelo impedimento de chegada de ajuda humanitária, mas também pelo estremecimento brutal de relações, pela imagem de Israel. Então, Israel, me parece, Daniel, que lida com isso também, que olha, a gente tem que saber lidar com uma situação como essa. Principalmente porque, nesse momento, uma outra flotilha, parecida com aquela, 15 anos depois, saiu da Sicília, que é a chamada Flotilha Madlin, e que estava indo em direção a Gaza. Nessa flotilha, Daniel, a gente tem algumas pessoas conhecidas do público brasileiro e internacional, né, como, por exemplo, a Greta Thunberg. Tem, inclusive, um brasileiro, que é o Thiago Ávila, né, também um ativista bastante conhecido para a questão da Palestina, e que se dirigia em direção a Gaza. A quantidade de ajuda humanitária que estava sendo levada, Daniel, era uma quantidade simbólica, não era uma quantidade grande. Então você tinha ali refeições, você tinha alimentos para crianças, né, para bebês e tudo, o que é importante, mas não é uma quantidade muito grande. E já tinha sido avisado por Israel que, olha, não vai chegar. Há um bloqueio naval, esse bloqueio marítimo, é para impedir que armas cheguem ao Hamas, e a gente não vai deixar chegar, isso já estava avisado, e, portanto, as pessoas que estão nesse navio, elas sabem que serão presos. Isso é uma certeza. Elas sabem que serão interceptadas e presas. Agora, qual é o objetivo? O objetivo, naturalmente, é suscitar debate no sentido de esse bloqueio marítimo, ele é justo ou não é, ele é legítimo ou não é, e a gente vê que esse é o debate que eles conseguiram suscitar. Essa foi a parte exitosa dessa flotilha, né, desse navio. Então, nesse momento, o grande debate essas pessoas foram sequestradas, elas foram presas legitimamente, aí as opiniões elas vão variar enormemente, e, mais uma vez, Israel segue dizendo que, olha, sabiam que iam ser presos, o bloqueio naval existe, é por conta de uma questão de segurança. Então, nesse momento, Daniel, a gente tem essas pessoas que foram presas, não se sabe exatamente para onde que elas foram, e isso suscita exatamente um debate sobre o bloqueio. O bloqueio, Daniel, o grande problema é a chegada de ajuda humanitária que não está chegando de forma adequada por lado nenhum. A gente tem um cenário catastrófico na faixa de Gaza, a gente tem de fato uma mortandade gigantesca, não apenas por bombardeios, mas também pela falta de ajuda humanitária. Isso está se tornando um problema gravíssimo. Porém, uma coisa que é importante a gente notar, Daniel, é que essa flotilha Madlin, não havia uma expectativa de que ela de fato chegasse. Não foi uma tentativa no sentido de se chegar e aí vai mudar muita coisa. Dificilmente mudaria. É claro que qualquer ajuda humanitária que chegue na faixa de Gaza é muito importante, mas a luta principal, Daniel, é para que essa ajuda humanitária ela chegue por terra, ela chegue em caminhões de maneira frequente, de maneira constante. É importante lembrar que antes mesmo do 7 de outubro de 2023, que foi quando começou o atual capítulo, né, o atual momento de conflito, chegavam centenas de caminhões de ajuda humanitária por dia. Nós tivemos agora recentemente meses sem que Israel permitisse que chegasse nenhuma ajuda humanitária. Então, nesse momento, chega ajuda humanitária de maneira limitada, pouca ajuda humanitária, com casos de violência na distribuição, né? Então a coisa sendo feita de maneira muito ruim. Então a importância dessa flotilha, Daniel, ela está muito mais na denúncia do que na chegada de ajuda humanitária em si. Agora, não é surpreendente, não surpreende ninguém, infelizmente, né? Mas não surpreende ninguém que a flotilha tenha sido interceptada e que as pessoas tenham sido presas. Repito, o problema
Claro, a flotilha, enfim, a discussão ela vai continuar acontecendo. Mas o mais importante não é a chegada de ajuda humanitária por mar. Isso não é sustentável. Isso não vai aliviar a situação em Gaza a partir da chegada de pouca ajuda humanitária por mar, e sim por terra, Daniel. E esse é que é o foco crucial do debate. Se o objetivo era suscitar debate, vai conseguir, mas o foco não é a chegada de ajuda humanitária pela via marítima, e sim pela via terrestre, Daniel. Pois é, Tanguy, é sempre importante olhar com um pouco de calma determinadas situações, porque, de um lado, existe um governo de Israel que tem, sim, utilizado a punição coletiva como estratégia de guerra, a fome como estratégia de guerra, o que é crime, né? Você não pode utilizar isso. Do outro lado, você tem um grupo que, sim, utiliza a ajuda humanitária como forma de, eventualmente, utilizar para a entrada de armamentos e para fortalecer o seu poderio militar, e utiliza a desorganização da ajuda humanitária como forma de tentar manter a sua viabilidade política e o seu poder naquela região. Então é algo que a comunidade internacional deveria se envolver mais para tentar resolver, porque o lado mais frágil acaba sendo o mais impactado, que são as pessoas que vivem em Gaza e que não são o Hamas e que não têm necessária associação ao Hamas. Perfeito. Daniel Souza, vamos para a Gelada Chaqueira de hoje. O que você traz nessa segunda-feira de manhã, Daniel, para adocicar um pouco depois de um tema pesado como esse? Então que hoje, na Geleia da Shakira, a gente vai falar um pouco sobre uma história digna de filme, mas com documentos reais do Pentágono, né? Eu li sobre isso no New York Post, que é um periódico, você sabe, de muita profundidade nas suas análises. Assim, muita seriedade acima de tudo, né, Daniel? Saiu agora, nesse final de semana, essa matéria. Você lembra da Área 51, que é aquela base militar dos Estados Unidos que é símbolo máximo das teorias sobre OVNIs e alienígenas? Ai, Daniel, eu sei, Daniel. Você vai falar sobre OVNI aqui, é isso? Isso não é um assunto vetado pra gente, cara? Não, é assunto que você gosta. E eu sempre gosto de trazer OVNIs porque é um assunto que te deixa muito feliz. Então, Tanguy, uma nova investigação revelou que o próprio governo americano alimentou essas conspirações. Ah, mentira, Daniel. Então quer dizer que não tem OVNI, isso foi... Ah, que coisa. Vai, me surpreenda. Nos anos 80, inclusive, um coronel da Força Aérea foi enviado com fotos falsas de discos voadores para um bar perto da base. Tudo fazia parte de um plano para esconder os testes do F-117, um avião ultra secreto dos Estados Unidos. Durante décadas, militares usaram boatos sobre extraterrestres como cortina de fumaça. Mas estamos agora descobrindo a verdade, Tanguy. Teve até militar recebendo briefings falsos sobre supostos grupos que investigavam naves alienígenas, uma espécie de trote institucional. Um dos casos mais marcantes é do capitão Robert Salas. Ele jura que um OVNI desligou todos os mísseis de uma base em 1967, mas na verdade era um teste secreto com pulso eletromagnético. Como o teste falhou, o governo achou melhor manter tudo no escuro e deixou Salas acreditar no que quisesse. O Pentágono promete mais transparência e um novo relatório deve sair ainda este ano. Até lá, não sabemos, né, até que ponto os OVNIs são verdadeiros ou não, Tanguy vai saber, mas parece que o governo do United States of America utilizou aí boatos sobre OVNIs para tentar despistar os eventuais espiões dos projetos militares americanos. Que surpresa, né, Daniel Souza? Eu tô aqui realmente embasbacado de saber que, na verdade, não tinha nada disso, né? Que era tudo boatos. Agora, fica aí a denúncia da injustiça, né? Se na época de escola eu dissesse que eu não fiz o dever de casa, Daniel, não fiz a prova, que era o trabalho para casa, porque um OVNI invadiu meu quarto, ninguém ia acreditar. Aí, quando é o governo americano, as pessoas fazem questão de acreditar. Ah, não, deve ser verdade. Claro que deve ser verdade. Então, fica aí a denúncia, né, dos dois pesos e duas medidas. Daniel Souza, com isso, a gente chega ao fim desse nosso episódio matinal, né, da segunda-feira, dia 9 de junho. Um super agradecimento a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que estão aqui junto com a gente. Muito obrigado. Se você quer saber mais, inclusive se você quer saber mais sobre Guerra nas Estrelas, porque o pessoal acha que a gente é hater. A gente só é hater de tema de OVNI. Agora, sobre questão espacial, a gente tem inclusive uma aula gratuita sobre isso, que está lá no YouTube do Petit Jornal. Falamos aí sobre a importância do Elon Musk para o Trump. Aí você assiste a aula lá
e tenta imaginar qual é o tamanho da treta que isso pode trazer para o momento atual, o tamanho do problema que essa briga entre Trump e Musk pode trazer para o momento atual. E aí deixo também o convite para vocês conhecerem nosso outro projeto, o projeto das aulas, dos cursos, que é o petcursos.com.br. Acessível, fácil de entender, sempre aulas em dupla, sempre eu e Daniel Souza falando sobre os mais diversos temas. Dá uma olhada lá no catálogo, que eu tenho certeza que muitos dos temas vão te interessar. petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a eles. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode aí fazer um Pix, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. É possível, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, tem o link para o Patreon se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Aliás, no final do descritivo tem também o nosso e-mail, para o pessoal que quiser, de repente, contratar uma palestra do Petit Jornal para sua empresa, quem quiser também algum tipo de parceria comercial que envolva os nossos episódios, manda um e-mail para a gente que nós conversamos. É isso. Daniel Souza, hoje ainda temos mais episódio à noite. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.